Não, tá saindo, eu tô me escutando, ele também me tá escutando escutando, também? tô. Tá. Tá legal. Aqui. Valeu, valeu. Então vamos esperar um pouquinho, então a gente vai batendo esse papo informal aqui, isso faz o xixi, faz o Tá cocô. gravando também? Já tá tudo rodando ótimo. já. Hoje com um rapaz chamado Guilherme Odara. Yodara significa paz e tranquilidade e é um termo de origem da cultura hindu. Odara também possui uma grande importância na religião do candomblé e da umbanda. Exatamente. Senhor de todos os caminhos em Urubá. É um tipo de Exu É uma qualidade de Exu. De Exubá, Exu Orixá. interessante. Guilherme Odara. E por que o Odara? Porque enquanto um caminhante da vida, eu busco ser senhor do meu caminho. E nada como Exu, que já é um orixá da comunicação, como a gente tem Hermes, por exemplo, nada como Exu com essa qualidade. Todo Exu é um Exu do caminho, é um Exu mensageiro. Todo Exu faz uma intermediação entre a terra, o Aie e o Orum, que é o céu. E nada melhor do que essa qualidade de Exu para eu me nomear. Eu fiz que nem o Napoleão, que se autoproclamou imperador, eu me autoproclamei Guilherme Odara. Para que todos os Interessante. caminhos estejam abertos para mim e, obviamente, para todos e todas que estiverem comigo. Quanto tempo isso, mais ou menos? O gole aqui pode ser generoso e devagarzinho, viu? Não precisa se preocupar em responder rápido. Preocupe-se primeiro com o seu gole e depois na resposta, por favor. Obrigado. Eu não tenho muita... Minha memória é um pouco falha. Assim, mas eu acredito que desde os 2017, 2018, eu peguei esse nome para mim. Eu já tinha pensado em outros, eu estava lendo Nietzsche na época, e aí tinha uma coisa de Zaratustra, eu pensei em Zara Brito, porque meu nome é Brito, mas aí também já pensei em Guilherme de Brito, e aí já tem um sambista, Guilherme de Brito, e competi com o grande Guilherme de Brito, para quem não conhece, foi um dos maiores parceiros do Nelson Cavaquinho. Ia ser... A porradaria ia ser alta, eu não sei se eu ia aguentar. E aí eu falei, preciso de outro nome, e veio o Exu, que é sempre assim, um orixá que me toma muito. E aí veio o Odara, fui estudar as qualidades de Exu, e veio o Odara. E tem também a questão do hindu que você falou, que também é muito bacana. Esses dias fiz uma numerologia aí do meu nome e o Odara está abençoado, então é isso. É tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Guilherme Odara tem 27 anos, é de Bangu, no Rio de Janeiro, formado em filosofia. Por onde mesmo? Pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Faz tempo isso? Esse feito na sua vida? Então, eu me formei em 2018, julho de 2018. Na licenciatura e no bacharelado. Né? Comecei a faculdade com 17 anos, passei por umas 4 greves e saí de lá com 23 para 24 anos, mas 24 anos já. E por que a filosofia? Eu tive o privilégio, eu não posso deixar de falar isso, de estudar no Colégio Pedro II, que é um colégio federal que tem no Rio de Janeiro, fundado há 189 anos atrás. E lá eu tive mestres maravilhosos, homens e mulheres incríveis que, se não fossem eles e elas na minha vida, não que eu seja muita coisa hoje, entendeu? Mas, Pega meu aparelhinho de pressão lá, vai falando, vai falando. mas se não fosse eles, eu não seria quem eu sou, pro bem e pro mal. Mas também a responsabilidade não é deles, e é esse ponto que para mim foi imprescindível para a filosofia, porque eles me deram autonomia do pensamento, né? Tanto na matemática, quanto na física, quanto na geografia, em qualquer área do conhecimento ali do ensino médio, todos os meus professores, sem exceção, sempre me despertaram o tesão por aprender. E quem mais me despertou tesão por aprender foram os meus mestres de filosofia, principalmente o Fernando Maia, que eu faço questão de falar, e o Reginaldo também, que, assim... Vai falando. Incríveis. Vê se você tá com a pressão alta. Maravilhosos. E ainda mais no terceiro ano do ensino médio, a gente estudava questões éticas, bioética, questões morais. E aí era a época de Sartre, e lógica também, e Heidegger, e tudo
muito gostoso para mim, que eu sempre gostei de embate, né? Eu acho que o conhecimento ele se dá pela... A filosofia é o benefício da dúvida. Quem não duvida dificilmente aprende, porque não creio, ou creio também, não sei. Eu tenho dúvidas em relação a isso. E a filosofia me tomou nesse sentido. Eu quis ser essa pessoa que eles foram para mim. Filho de mãe mineira e de pai carioca. Tem 11 tios, é isso? Não, é 12? 11 tios. 11 tios. 11 tios. 11 tios. Por parte de mãe, 10 filhos, minha mãe, uma delas, 9 tios. E por parte de pai, 3 filhos, 2 tios e meu pai. Raízes nordestinas? Por parte de pai, sim, da Paraíba, de Alagoa Grande. E a minha mãe toda de Vinolândia de Minas, se não me engano. Perto do norte de Minas, sul da Bahia. E aí nascia essa amálgama Paraíba, Rio, Minas Gerais, Bangu. É um bairro proletário e antifascista, a princípio, né? Hoje em dia não mais, mas já tem muito tempo. Mas bebi disso tudo um pouquinho, graças às minhas origens. Você está quanto tempo em São Paulo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E resolveu vir para São Paulo por quê? Para viver. Eu confesso também que eu estava bebendo demais. Assim. Mas assim, eu pergunto, mas é para viver como? Lá você não vivia? Ou lá você vivia como? Eu acho... pode soar um pouco arrogante, mas assim... Não... Manda pau aí. Eu sentia que estava pequeno para mim. Entendi. Eu já tinha, não dominado, mas eu já tinha passado por todos os cantos de Bangu, pelos cantos do Rio de Janeiro que me interessavam, até mesmo pelo centro, que era afastado, Lapa, Zona Sul. Você se considera um boêmio? De maneira genérica, sim, me considero. Genérico foi bom. Gostei da nomenclatura. Boêmio mesmo eu não sou, mas entendi. Eu sou um pseudo bom vivant. Faço votos que um dia eu, né? Um dia, eu alcanço esse cargo. Com dinheiro no bolso, eu possa ser de fato um bom vivant. Mas por enquanto eu só estou tentando galgar aí. Mas mas dentro dessa brincadeira do boêmio, é claro, você se considera um cara da noite? Das ruas da noite. Das ruas, da bebedeira. Com certeza. E da fuleiragem. Da fuleiragem. Da ousadia, da malandragem. E a malandragem é muito essa adaptação ao novo, né? Sim. E você só se adapta àquilo que te chega. E para as coisas te chegarem, você tem que estar no fluxo das coisas. Você tem ginga? Olha... Ginga, eu digo ginga da vida, ginga de tudo, sei lá, ginga, mas é aquele gingado, aquela coisa... Eu acho que posso dizer que sim. Posso dizer que sim. Inclusive por conta da minha experiência de viver numa ocupação, isso me ensinou demais em relação a frio, em relação à fome, em relação aos meus vícios de fumar, de beber. Graças aos deuses, são os únicos que têm. Quer dizer, a vadiagem também é um vício. E até em relação a isso também me ensinou. E isso eu considero uma malandragem. Eu sou um amante das ruas. Eu começo a ficar animado a partir das 6h30 da tarde. Antes, se eu pudesse, eu acordava às 10, tomava café até 1, ia almoçar lá pelas 4h30, 5 horas, para me arrumar para ir para a vida. Você mora onde? Que lugar de São Paulo? Eu moro na República, numa ocupação. Você mora numa ocupação? Moro numa ocupação. Há quanto tempo você mora numa ocupação, cara? Desde que você chegou em São Paulo? Desde que eu cheguei. A minha mãe já estava em São Paulo antes e aí ela tinha os contatos e tal, que ela também trabalhou com... Fala que eu não tô. Estamos ocupados. Ela tinha os contatos, minha mãe morou em São Paulo durante 3 anos. Num desses 3 anos, ela morou na ocupação, por conta dos contatos dela aqui. E aí, vendo a minha vida muito boêmia, vendo a minha vida muito vadia em Bangu, porque aí eu vou te contar o porquê disso. Você já veio contaminado, então, de Bangu? Com a boemia? Já, desde 3 anos que molham a minha chupeta na espuma da cerveja. Como é morar numa ocupação?
É uma experiência incrível. Acho que todo mundo que tem medo de viver deveria passar por uma experiência. É que eu não posso falar sem ser por mim, né? Obrigado, querida. Sem ser por mim não posso falar, talvez para outras pessoas não. Um brinde da caipirinha. Gilmar Louco Show, um podcast popular que a gente bebe. No último episódio a gente estava tomando vinho, hoje a gente está com uma coisa mais brasileira. Por favor. E é isso, é uma vibe diferente. Estou acostumado a vir de uma casa própria, que graças aos deuses meu pai e minha mãe conseguiram. E aí vir para a ocupação, que tem as suas questões, tem as suas restrições. A ocupação onde eu moro, por exemplo, ela fecha meia-noite, acaba às 5. E isso impacta na sua vida de uma maneira X ou Y. Eu que sou da noite, como é que eu lido com isso? Eu que sou da boemia, eu que sou da orgia da vida, né? Tem os seus impactos. Tem os seus impactos criativos, sensitivos para mim, né? No sentido de sensibilidade, de escrever, de estar na rua. Eu sempre gostei muito das 3 horas da manhã, 3h30, de estar na rua e ir para casa. Isso não é mais possível. Então eu tenho que ficar na rua até as 5 ou chegar em casa antes de meia-noite. Mas, de qualquer maneira, não posso dizer que não foi o lugar que me acolheu em São Paulo. Pode ter suas problemáticas para mim, porque a minha vida é de tal maneira e tenho uma certa dificuldade de deixar que outras coisas me cerceiem. Mas, num outro sentido, me educou e me acolheu. Como é estar lá todo dia? Eu digo viver isso. Tá nesse... estar na ocupação, viver na ocupação. Como que é isso, cara? Aí tem a ver com a ocupação, porque tem a ver com a minha vida, no contexto da ocupação. De chegar em São Paulo sem um puto e a minha roupa toda é de brechó e presente. Por questões financeiras mesmo, de não ter como comprar e tal. Ou por questões de prioridade, porque às vezes eu prefiro beber um Camparizinho do que comprar uma calça, né? E me permito isso. E aí, eu estava passando na Major Sertório outro dia, eu estava de blazer, eu adoro um blazer, adoro um terno. Eu estava de blazer, e uma menina que trabalha ali me convidou para trabalhar com ela, e eu falei, não, querida, obrigado. Ela, mas você não tem dinheiro? Independente de querer trabalhar com ela ou não, eu falei, não, eu não tenho dinheiro. E ela falou, mas como que você não tem dinheiro? Olha como é que você está vestido. Eu falei, mas eu moro na ocupação. Eu não tenho dinheiro mesmo, nem para pagar um aluguel em São Paulo. Então, já fui para a fila da sopa, por exemplo, e de ter, a primeira vez que eu fui, eu peguei comida algumas vezes em São Paulo, e aí a primeira vez que eu fui, eu não pegava o telefone. Eu não pegava o telefone porque eu não sabia se alguém com um celular podia precisar de uma comida naquela noite, né? E acho curioso, e eu falo das provocações, das perguntas dos outros, porque isso reflete um pouco do que é essa experiência da ocupação para mim. De Guilherme, onde é que você mora? Ah, eu moro no centro, na 7 de abril. Nossa, que chique, hein? Tá podendo, hein? E assim, tá podendo o quê, né? E isso a ocupação me trouxe. O que eu estou podendo? Quem sou eu? O que eu preciso para mim? Todo dia quando eu acordo na ocupação e quando eu durmo na ocupação, eu me questiono isso. Qual o cenário? Uma coisa que é muito boa na ocupação em que eu estou, ela é muito bem, a infraestrutura dela é bem preservada. Então não tem muitas rachaduras, não tem infiltração. Tem luz? Tem luz. A luz ainda não é regularizada. A organização da ocupação está no processo de uso capião, que fala, né? Interessante. E a água? Há 7 anos. A água já é regularizada. Regularizada? Já pagamos a água. Para a Sabesp? Para a Sabesp. Pagamos a Sabesp. Inclusive, estou devendo aí, mas vou pagar a parcela que estou devendo da minha conta. Mas já é regularizada. Então, se não paga, também corta. E também é essa problemática que a ocupação traz. A gente não tem condição de morar, por isso que legitima a existência de uma ocupação, mas para aquele prédio ser
da Mas isso é organização. rateado, essa água ela é rateada. É rateada. É um edifício que É um edifício que era comercial. comercial. Então, você tem 6 salas, mais ou menos, por andar e 2 banheiros por andar. Os banheiros também são compartilhados. O banheiro é coletivo. Então, assim, a minha mãe, quando chegou, ela estava num andar que não tinha pia na sala. Então, ela lavava a roupa na casa de alguém. Na casa dos amigos dela, em São Paulo. Porque não tinha como, né? E aí depois ela foi para essa sala que eu tô, que já tem uma pia. Aí eu já consegui comprar uma máquina, enfim. Porque também não tem uma área, como em outras ocupações, de você lavar suas roupas. E tem essas coisas, né, da ambientação. Mas ela é muito bem estruturada. E o convívio com as pessoas, como que é isso, cara? Você tem amizades? Ou você Então, é uma assim, pessoa que pouco fala, sei lá? Eu sou uma pessoa um pouco reservada nesse sentido, assim, da vizinhança. Né? Embora eu tenha nascido na Vila Kennedy, lá em Bangu, que era um subbairro de Bangu e hoje virou um bairro independente, que estava muito acostumado com essa coisa de me empresta um pouco de café ou de açúcar, eu te dou um pouco do café Tá que eu chique fiz. já lá na Vila Kennedy, do pessoal? Né? Tá chique demais, né? Chique demais. Mas na ocupação eu sou um pouco mais recolhido, assim. Eu tenho um grande carinho, uma grande amizade pela organização que me acolheu, pela organização que segura os meus BOs de dinheiro, sabe? Que me ajuda. Que, Guilherme, estamos com uma cesta básica aqui, vamos te ajudar, tá aqui para você, vem pegar. Então, assim, a minha grande parceria, a minha amizade, a minha vizinhança se dá muito com o pessoal da gestão da ocupação. E com os vizinhos, obviamente, quando eu não como os 5 quilos de arroz, eu dou um arroz para alguém, um sal para alguém. Então é na educação ali, porque embora eu goste muito da farra, eu acho que eu gosto muito da farra porque eu chego no meu canto e fico quieto. E não falo, e não ouço, fico só com as minhas músicas, só ouvindo a minha música, cantando quando eu quero cantar, fazendo a minha comida, lavando minha roupa, sem incômodo. Então, acho que também é uma espécie de cuidado comigo, né? Embora eu goste da porta aberta, dependendo de onde você está, a porta aberta é um convite para que sempre esteja aberta e às vezes eu quero estar ali reclusozinho. Quando você está dentro da sua casa, né? Qual casa? Né? Digo aqui em São Paulo, Sim. é a sua casa ou é a ocupação? Como que você encara isso? Já até para mim tentar entender. É uma casa? Não é uma casa? É um lar? Não é um lar? É uma casa que me acolhe. Não é o meu lar ainda. Porque, embora eu possa receber as pessoas, tem a questão do horário, eu tenho que avisar quando eu posso receber ou não. Tudo isso eu acho digno, porque isso confere uma responsabilidade do cuidado da administração com quem mora ali. Afinal de contas, se qualquer um pode entrar a hora que quiser, da maneira que quiser, eu não tenho a segurança de estar aqui agora com você, com as minhas coisas todas lá. Entende? Mas, de alguma maneira, essa liberdade da minha casa eu não tenho. Então, para mim, ainda não é um lar. Não é onde eu quero estar. Eu quero ter a minha casa para chamar os meus amigos para um churrasco, para um samba, para alguma coisa, a hora que for. E como você se sente? Em relação a isso tudo? Eu acho que tudo é um processo para mim. É claro que eu reconheço os meus privilégios em relação a isso. Eu não fico pedindo ajuda toda hora ao meu pai e à minha mãe, mas eles me ajudam se eu precisar. Então eu me dou esse luxo de entender esse momento da minha vida como processo. E agradeço muito a eles por me darem essa possibilidade de entender como um processo. Um processo de um artista que vem sozinho para outro lugar, que quer cantar samba em outro lugar, que não tem uma herança, porque somos pobres, né? E é um processo, isso vai passar. Isso pode piorar, isso pode melhorar. Eu tento buscar fazer a minha parte. É difícil, com todas as questões que a gente vem passando aí, de pandemia, desemprego, que eu também estou, mas é um processo. Eu não me vejo como alguém desempregado, eu me vejo como alguém que é autônomo naquilo que faz, eu não me vejo como um pobre, que depende... Não.
eu posso achar isso porque eu tenho quem me ajude se eu precisar. Mas eu busco, sobretudo, bancar esse meu rolê. Você é feliz? Bom, citando uma entrevista da Bethânia, que eu vi há um tempo atrás, que fizeram a mesma pergunta para ela, e eu concordo em gênero, número e grau, felicidade não há. O que há é alegria e coragem. Ou então, citando melhor ainda, Odair José, a felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Eu sou uma pessoa... Um brinde a Odair José e Maria Bethânia. Sempre. Grandes ícones. É bom que agora dá pra gente marcar a Bethânia Sim. no podcast. Maravilhoso. E é isso. Felicidade é um estado que não existe. Mas é um ideal, sabe? Agora já é galeano. Eu detesto ficar citando, mas é isso. O horizonte ele serve para você caminhar, cara. Quero falar com você. Corta. 3. Você tá em mim aqui? Axé. Queremos mais cerveja. Pode ter É, os já dois aqui, é. né? Bota aqui, ó. Um pouquinho aqui. Casado, solteiro, tico-tico do fubá. Eu sou casado com uma mulher... Casado? Com uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, que eu admiro em todos os sentidos e âmbitos da vida. Há quanto tempo? Bom, casado para mim é junto ali, né? Uhum. No papel, casado desde novembro. Novembro. Novembro do ano passado, agora dia 27. Uhum. Helena, meu amor, me perdoe se eu errei a data. Mas Como? Helena. Helena? Helena, mas é Helena a pronúncia do nome dela. Mas a gente se conheceu em fevereiro do ano passado, né? E nós temos um relacionamento aberto, mas estamos casados e estamos aí na alegria. Você canta também? Canto. E canta o quê? Comecei a cantar de abusado. E aí canto samba. Samba? Samba é... Mas sempre cantou ou não? Não, profissionalmente desde que eu cheguei em São Paulo. Fui acolhido... Para resumir, minha voz é um pouco grave. Sim. Sou baixo, dentro da escala da voz. Sua voz é boa, sua voz é interessante. Joga um charme. Muito obrigado. Depois me deram um papelzinho do metrô. Acharam no metrô. Achei interessantíssimo. Acho que a sua voz casa. Pedi pra você fazer um... A gente faz Faremos uma locuçãozinha aqui. Mas diga. Mas é isso. Em Bangu, no Rio, eu já tinha essa voz grave e meus amigos sempre... Canta, vai pra rádio e não sei o quê. Eu nunca levei muito a sério. Eu até fiz um curso de rádio, mas em relação à música, eu até fiz um mês só de aula de canto e parei. Mas eu cantava, dava uma canjinha. Sempre as mesmas músicas. Era Verdade Chinesa, Saigon e Identidade do Jorge Aragão, né? Sempre. E aí vim para São Paulo, me formei em filosofia num mês. 15 dias depois eu estava aqui. E aí fui encontrar uma amiga de Guarulhos que trabalhava no centro de São Paulo. E a gente estava na Cesário Mota num bar. E aí eu fui levar ela no metrô do Mackenzie. Quando eu desci eu falei... Tô apertado, preciso ir no banheiro, não vou fazer na rua, né? E não façam xixi na rua, gente. Ou façam. É muito também. feio. Às vezes não é feio, né? Não. Mas depende. Tem que ser em... E aí eu desci no bar novamente que a gente tava, mas eu tava do lado de fora, né? Mas dessa vez eu entrei para ir no banheiro e tinha uma roda de samba, que é o samba do Gaiato. E o samba do Gaiato, aí eu fiquei do ladinho assim no balcão, bebendo uma cerveja. Aí um grande amigo, que é meu amigo até hoje, que é o Henrique, que era do Samba do Gaiato, ele chegou me servindo um pouco da cerveja dele, porque eu só tinha dinheiro para aquele litrão, que era R$10. Eu só tinha aqueles R$10. Falei, eu vou comprar pão amanhã, mortadela, eu vou tomar um litrão. Falei, eu vou tomar um litrão no samba, é claro. Aí comprei o litrão, acabei o meu, ele veio servindo do dele, do samba. E eu falei, não estou no samba, não. Ele falou, claro que você está cantando todo o repertório. E aí me chamaram para a roda, na outra semana eu já estava no meio da roda, enfim. Acabei saindo dessa roda, formando outra roda. E isso foi em 2018. 2019 que a gente criou essa nova roda, que é o Samba Sem Patente. Tivemos o nosso nome anterior, que era o Samba do Desempregado, que eu fiz uma homenagem para o Samba do Trabalhador no Rio,
né, que era toda segunda-feira. E aí o dono do bar patenteou o nome do Samba do Desempregado, achando que era dele, mas isso aí é outra história. E aí a gente vai fazer o quê? Não tem dinheiro? Eu falei, gente... Você levanta uma moeda hoje cantando? Digo, não sei também, né? Porque a gente tá pandemia, essas coisas. Não. Eu tenho que agradecer muito a um bar específico que sempre fortaleceu, desde novembro, quando ele voltou, esse bar. Ele chamava a gente para tocar, para cantar. Mas, assim, esse bar faz o que ele pode pra gente. Mas eu não... Tem mais uma? Eu ainda não tô vivendo de música. Tô vivendo da minha rescisão, inclusive, do último trabalho que eu tive. A música me ajuda a comprar uma cerveja, comprar um cigarro, pagar uma conta. Entendi. Mas viver ainda não. Viver de música é um pouco difícil, né? Mas estamos aqui para pagar esse preço. Axé, esperar a cerveja chegar. Esse é o Gilmar Louco Show, seu podcast popular, um podcast onde você tem a oportunidade de sentar e falar um pouco sobre o cosmos e afins. Pode entrar, linda, por favor. O nosso serviço aqui de bordo. Obrigado. Serviço de bordo. Vou até esconder aqui. Maravilha. Um golinho. Esconder o merchan. Aproveitar que a mão é grande. Generoso, obrigado a todas vocês. Apoio também técnico hoje de Três Marias. Mas voltando, qual era a outra pergunta mesmo, antes do showman? Se eu me considero um boêmio. Um boêmio, isso. Pelos meus predicados anteriores. Isso. Mas não. Porque eu sou adepto do... Não sou adepto porque não caberia, seria um paradoxo. Mas sou adepto do quase conceito. O que é o quase conceito? A gente constrói aquilo que a gente conceitua. Então o boêmio não precisa ser de maneira tal, qual, x, y. Você pode ser um boêmio. As Três Marias podem ser boêmias, entendeu? Não é porque eu fiz filosofia, porque eu gosto de poesia, que eu gosto de beber, que eu curto samba, seresta, música para sofrer, que eu sou boêmio. Isso não configura um boêmio, ao meu ver. Sim. De repente outra assim pessoa... como o destaque. Vai muito do ponto de vista. Por isso que é um quase conceito. Outras pessoas têm outras configurações para determinar o que é um boêmio. Mas dentro do meu quase conceito, eu sou um boêmio. Assim, eu acho que a gente produz conhecimento através da celebração. A gente constitui afeto, a gente estabelece afeto, a gente aprende sobre a diferença. Sem problemas. É o ministro. A gente aprende que a diferença não está relacionada a gente. Você ser diferente de mim não é uma diferença do mesmo que sou eu. A sua diferença é outra. É o que se chama de alteridade, né? Então, a sua diferença não é por uma comparação a mim. Porque quando você aceita o diferente, você está comparando a você e permitindo ele existir. Eu não estou permitindo nada. Eu quero é te dar a mão para alcançar com você lugares maiores que eu sozinho, nem você sozinho vai conseguir. Você já pensou em lecionar? Já pensei, cara, mas assim, São Paulo não tá me dando chance. Não tá. O que você acha de São Paulo, cara? Você como um cara de subúrbio, que nem diz no Rio de Janeiro, de Bangu, o que você acha de São Paulo? Eu acho povo, São Paulo é incrível. Das pessoas. São Paulo é incrível. São Paulo me dá grandes afetos. Eu tenho grandes afetos em São Paulo. E como isso aqui é fruto de um afeto. Mas também tem uma diferença enorme em relação ao Rio. No Rio, foda-se, vai tomar lá, é vírgula pra gente. Quando eu falei aqui em São Paulo, qual é, viado? Traz uma cerveja aí, por favor. Não sou viado, não. Querido, a questão não é essa. A questão não é de orientação sexual. É um vício de linguagem que pode ser equivocado, pode ter o seu preconceito enraizado que eu estou tentando desconstruir, mas que é algo do Rio, é algo da manutenção da minha raiz. Né? Tipo, brother, cara... Irmão. Irmão. Primo.
Não, isso é mais de São Paulo, essa coisa familiar. Não, tô dizendo do meu aqui mesmo. Sim. Você chega no Rio, você vai falar primo, irmão, Sim. pai, família. É isso é você. Mas aqui eu senti uma certa... uma delicadeza enjoada de algumas pessoas, não de todas. Algumas pessoas. Delicadeza enjoada. Uma delicadeza enjoada, porque eu sou uma pessoa sensível. Como seria uma delicadeza enjoada? Uma delicadeza enjoada é... Ontem, por exemplo, eu dei uma canja num samba, Uhum. e aí eu não tenho esse desafeto, mas tem uma pessoa que tem um desafeto por mim, que ela também estava nesse samba, e aí eu fui cantar, e aí eu falei... Quem gosta da minha voz gosta, quem não gosta da minha voz não gosta, eu canto isso assim, assado, e quem gostar da minha voz, venha sempre para me assistir, quem não gostar da minha voz, não venha. Gritei algumas coisas antifascistas lá e foi isso. E aí vieram me perguntar depois, um amigo, você falou isso para fulana? Eu falei, gente, não foi. Eu tô há uma semana sem falar, eu te fiz alguma coisa? Querido, eu só tô vivendo a minha vida. Eu tô uma semana sem falar com você, eu não vou te mandar uma mensagem falando, caralho, você tá sem falar comigo há uma semana. Eu te fiz alguma coisa, Gilmar? Não, eu vou te mandar uma mensagem depois de uma semana falando, qual é, viado? Tô com saudade de você. Vamos nos ver? E é isso. E aí eu senti essa diferença um pouco aqui com algumas pessoas do meu círculo, A né? delicadeza enjoada. Eu não tô falando de São Paulo, dos paulistanos de uma maneira geral. Não, mas sim. dentro do meu círculo, né? E eu tive ainda tenho essa certa dificuldade, porque são pessoas que eu considero, que eu amo, que eu gosto. Você estava falando naquela hora de mijar. Você já mijou na rua e por quê? Às vezes é É inevitável. característica do boêmio mijar na inevitável. rua ou não? Porque assim, ele, né, tem essa coisa da bebida, né? Não, mas então, dentro do meu conceito de boemia... O boêmio bebe ou não bebe? Ou no seu conceito o boêmio também pode não beber? Isso daí ele tem que ter. Tem que ter. Não dá Um pra... boêmio abstêmio não é um boêmio. Então, não. Mas o boêmio, pra mim, tem que beber. Isso aí é imprescindível. E responder no mijo na rua? Obrigado por lembrar. Assim, é inevitável. Quando eu tô com algumas amigas que não mijam, eu não mijo, porque eu fico assim, porra, né? Elas mijam na rua também contigo? Mijam. Eu amo minhas amigas. Minhas amigas são maravilhosas. Elas mijam na rua. Mijam todos vocês? Vejo todo mundo junto? Não, quando eu tô com aquele meu pano grande, aí eu faço uma cabaninha pra elas, elas mijam na rua, depois eu mijo. Pano grande? O que seria pano grande? Eu tenho um pano. É uma Um grande indumentária? É Sharp, assim. Uhum. É quase uma canga. Sabe uma canga de praia? Sei. Mas não é canga de praia, não, que aquece. Aí eu faço uma cabaninha pra elas. Existe uma excentricidade dentro de você? Eu acho que existe na medida em que eu percebi que o meu corpo é um corpo político. Eu acredito em corpos políticos. Todos nós, independente da maneira como nos vestimos, nós temos uma... Independente não, isso depende intrinsecamente do que a gente está falando. Isso tem um resultado moral, um resultado ético, um resultado político. Um corpo político? Um corpo político. Me explique. É um corpo que manifestado, como todo corpo é, porque somos cada qual ali individuados. Nós temos uma representatividade na sociedade. Embora às vezes a gente possa andar nas ruas e falar assim, é um bando de gente igual, o fato de ser um bando de gente igual quer dizer alguma coisa. Se eu sou excêntrico porque eu uso um lenço na cabeça, porque eu me visto de tal ou qual maneira, o interessante de pensar essa excentricidade é pensar uma normativização da vestimenta, por exemplo, ou do comportamento. Por que eu sou o diferente? Exatamente por isso, porque a minha diferença não é tida como genuína e singular. Ela é vista como uma diferença em relação àquilo que é estabelecido e que é o normal. Então eu sou o diferente do normal. Eu não sou o diferente com um D maiúsculo, digamos assim, de que é simplesmente um brotar da natureza. Você é uma manifestação da natureza, uma manifestação divina, sabe? A tua vida, a tua existência tem um peso.
na vida das outras pessoas, inclusive. O pessoal da tua família também tem diferenças? Tem gente assim, que nem você? Acho que, assim, eu e meu irmão, visualmente falando e de comportamento, porque nós saímos, inclusive, desse jogo de um trabalho formal. Meu irmão é costureiro, é alfaiate, Olha, é que coisa maravilhoso. bacana. Eu ia vir com uma roupa dele hoje, mas acabei usando ontem e falei, acho que eu não vou repetir. Vocês não me viram ontem, dava pra eu vir, né? Pois é. Mas acabei não vindo. E ele é maravilhoso no que ele faz. Ele desenha pra cacete, ele tatua, ele costura. Isso Ele veio de quem? De pai, de mãe, de vô, de vó? Sua mãe faz o quê? A minha mãe é formada em administração e enfermagem. E ela é enfermeira hoje, né? O meu pai ama fotografia e é músico também, baterista. E escrevia. Ele me mostrou, minha mãe me mostrou, não sei, uns poemas do meu pai, de antes de eu nascer. Por algum motivo, meu pai deixou isso de lado para viver uma carreira Eles Eles vivem juntos? São casados Não, ainda? não vivem. São separados, graças a Deus, há alguns anos, porque isso foi melhor para minha mãe, consequentemente para meu pai também. Cada um tomou um Cada um destino. tomou um destino. Minha mãe é homossexual, homoafetiva, e o tempo que ela esteve casada com meu pai foi pelas questões dela, enfim, da história deles. E hoje já é livre e assumida, e é isso. E eu acho que, de certa maneira, com todas as problemáticas perdão, da minha família, existia aí um arcabouço artístico que eu bebi, né? Então, assim, meu pai toca bateria, não toca porque não pratica, mas ele sabe tocar. O meu avô, que faleceu ano passado, o meu pai descobriu no armário dele algumas fitas cassete com meu avô cantando, e é uma coisa lindíssima, né? Uma coisa que era muito reclusa. Vez ou outra, quando eu chegava de surpresa na cozinha, na casa da minha avó, de abrir a porta no sapatinho, meu avô estava cantando uma música. Toda essa ancestralidade constrói esse boêmio? Constrói, e aí eu estou falando muito da família do meu pai, mas a da minha mãe também. A família da minha mãe passou mais perrengue. O meu avô era filho de indígena, escravizada e tudo mais. A minha avó, uma mulher do interior com 10 filhos, com as suas dificuldades de passar fome, traz um canto da igreja, traz uma leitura na igreja católica que ela se acolheu, enfim, de aprender a ler e de comungar da leitura ali. Eu não posso deixar de incluir isso. Isso não é uma manifestação artística como as pessoas me conhecem, de cantar um samba, mas o meu avô, que foi aceito na igreja depois de romper com o vício da bebida e do tabagismo, o meu avô começou a beber e a fumar com 7 anos de idade, parou com 60. Precoce pessoal ainda, família? Em Minas ainda. Mineirinho. E de largar isso, de encontrar um lugar que aceitava ele, cantando, pá. Isso tudo é muito artístico para mim enquanto produção de existência, entendeu? E se não fosse a família Gonçalves e a família Brito, eu não tinha isso. Não tinha. Não tinha essa coisa da cura também. Porque a família Brito pode ter uma coisa mais artística. Meu avô paterno, ele era repentista, né? A gente vai descobrir isso depois de algum tempo. E o meu avô materno é filho de indígena. A minha mão cura. E cura sem presunção. Eu tenho algum amigo, alguma amiga que tá mal, eu abraço, eu boto a mão e eles se curam. Se isso é uma coisa minha, não sei. Se isso é uma coisa produzida entre os corpos, talvez. Entendeu? Mas eu acho que é muito da fonte da minha mãe, da minha Você avó. acha que você rezadeira. carrega algum tipo de curandeirismo? Vou colocar dessa forma, assim mesmo. Não, eu acho que todo mundo carrega. Uhum. Todo mundo carrega sem a pretensão da vaidade de que eu sou o curador aqui. Eu não estou colocando em xeque os curandeiros e curandeiras, não. São pessoas que, de fato, têm um poder ali exposto e que são conclamados para resolver o que o curandeirismo faz. Né? Eu sou um herdeiro disso, eu não sou isso. Eu perguntei sobre... Você estava falando sobre cura. Eu tenho aqui um papelzinho que deixaram no metrô e eu não poderia
digamos assim, perder a oportunidade de escutar a sua voz fazendo essa incrível propaganda. Eu achei assim maravilhosa. Tó, Vamos ver. vê se sai alguma coisa. Esse é o Gilmar Louco Show, um podcast popular para pessoas populares. Hoje recebendo Guilherme Odara. Guilherme Odara, que é de Bangu, no Rio de Janeiro, e está aqui em São Paulo já há 3 anos, de alguma forma, vivendo e sendo feliz. Bagunçando o coreto. Sexta-feira 13. Em um dia como este, você precisa de proteção. No descarrego da meia-noite, sexta-feira, às 22h30, distribuiremos o corta-feitiço de luz gratuitamente. Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás. Reserve o seu pelo... Reserve o seu, nossa. Reserve o seu o quê? O corta-feitiço, né? Reserve o seu pelo WhatsApp 011 960 787420. Eu queria que tu deixasse o teu recado, cara. Fala aí, fala o que você quiser falar. Manda um beijo pra quem você quiser mandar. Manda abraço. Eu quero O microfone é agradecer seu, cara. ao Gilmar Louco Show, Ah, que isso. a você, Gilmar, as meninas maravilhosas que 3 Marias no suporte. estão aqui dando todo o suporte necessário. Ah, família audiovisual. E é isso, eu acho que o afeto vence tudo. O afeto pode ser ruim também, mas o bom afeto, ele vence tudo. E quando a gente está disposto a receber a beleza desse afeto que basta por ele mesmo, sem interesse, sem vontade de nada, isso aí é a semente certa a ser plantada. Porque os frutos sempre serão a amizade, a família construída pelo afeto, que é o que eu defendo, que é o que eu promulgo. E agradeço a quem assistiu a gente, a quem seguiu a gente, a quem acompanhou o nosso podcast aqui até o final. E agradeço muito. Vocês vão pro céu. Oi? Vão pro céu. Vão pro céu, é. Não sei qual, mas vão. Vamos brindar? Um brinde. Esse é o Gilmar Louco Show, podcast popular. Até a próxima Até breve. aventura. Foi?